Bom, nós iniciamos o estudo de Apocalipse e vamos concluir hoje, se Deus permitir. Fechando, inclusive, esta série de panoramas, o pastor Arival já está trabalhando a questão das doutrinas e hoje vamos concluir, então, a análise do livro de Apocalipse. Então, eu queria que você abrisse aí no livro de Apocalipse para nós darmos sequência. O que nós afirmamos na vez passada é que o livro de Apocalipse, aparentemente, tudo leva a crer, que é um dos livros mais complexos de entendimento da Bíblia. Tanto é que alguns homens de Deus do passado não ousaram expor esse livro, dentre eles João Calvino. Algumas pessoas têm até medo de estudar Apocalipse. Acham que o livro é um livro muito difícil, quase que fechado, e com muitos símbolos, e por isso não ousam entrar. Entretanto, Apocalipse é a primeira palavra que aparece no capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Em vez de ser algo fechado, é algo aberto. É tirar o véu, é mostrar para nós o projeto macro de Deus na história. Penso que não há nenhum outro livro mais consolador do que Apocalipse, sobretudo num tempo de crise mundial, de perplexidade das nações, de você ficar aí achando que uma guerra nuclear pode começar, ou que ao apertar de botões o nosso planeta pode virar poeira cósmica, ou de achar que a tragédia está pela frente. Estudar Apocalipse nos leva a uma serenidade de alma, porque não são os homens que estão com as rédeas na mão, é Deus. Não são os homens que estão levando a história a uma consumação, é Deus. A história não caminha para uma tragédia, a história caminha para uma vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Então, você não deva ter medo de ler e estudar esse livro, ao contrário, você deva ter uma santa motivação para ler e estudar, porque ele traz não pânico para a alma, ele traz refrigério para o coração. Como estudar esse livro? Aí nós temos escolas de interpretação. Aqueles que acham que o livro trata de coisas do passado são os preteristas. Aqueles que acham que o livro só trata de coisas futuras são os futuristas. Mas o que nós entendemos é que a melhor forma de abordagem é a histórica, porque esse livro foi oportuno para a igreja que estava sendo massacrada no primeiro século. Vocês se lembram que João escreveu este livro, foi o último livro da Bíblia a ser escrito, e isso aí por volta de 94, 96, onde a perseguição já de Domiciano avançava muito. Os crentes eram torturados, os crentes eram queimados vivos, os crentes eram crucificados, os crentes eram jogados nas arenas para as feras devorarem. E é nesse contexto de cerco, de massacre, que João escreve Apocalipse para mostrar para nós que Deus não perdeu o controle. E Deus está com as rédeas nas mãos. E que um plano perfeito e eterno está se desenrolando. A melhor abordagem, existem várias abordagens, escolas de interpretação, e nós citamos aqui 4 delas: o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Dependendo da escola que você vai escolher para ver esse livro, a lente que você vai escolher para enxergar esse livro, você pode ter interpretações diferenciadas. Nós optamos, porque esta é a posição oficial da Igreja Presbiteriana, pelos seus símbolos de fé, a posição amilenista.
E eu quero de início dizer para você que não estamos falando que qualquer dessas escolas só tenha facilidades e nenhuma dificuldade. Mas entendemos, historicamente, que o amilenismo é a mais segura. Até porque, de Agostinho de Hipona, do quarto século, até o começo do século XIX, toda a história da igreja, ela subscreveu a posição amilenista, passando por todos os reformadores, por todas as confissões de fé reformadas, subscreveram o amilenismo. Embora o termo amilenismo não é feliz, temos que admitir isso. Na língua portuguesa, quando você usa o prefixo a, significa o quê? É um prefixo de negação. Negação. A pergunta é, o amilenismo nega o milênio? E a resposta é não. Não nega o milênio. O amilenismo não entende, entretanto, que o milênio seja literal de 1000 anos. E nem que o milênio sucederá à segunda vinda de Cristo. Pois o amilenismo entende que a segunda vinda de Cristo é o último acontecimento da história, seguido imediatamente do juízo final, e então, novos céus e nova terra, e a bem-aventurança eterna, e então a condenação eterna. Nós vamos hoje olhar isso com um pouco mais devagar. O que nós entendemos é o que se chama de milenismo consumado, e esse tempo vai da primeira à segunda vinda de Cristo, e esta é a abordagem de Apocalipse, é como a igreja vai caminhando entre as duas vindas, a primeira e a segunda vinda, e dessa forma, a abordagem que fizemos da vez passada, é que nós teríamos no livro de Apocalipse 7 sessões paralelas e progressivas. O que significa isso? A mesma verdade central do livro, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, está repetido 7 vezes, em sessões paralelas e progressivas, porque na medida em que o tempo vai avançando para o fim, fica mais claro esta revelação. Então, que sessões são essas? Eu não sei se você anotou da vez passada, se você quer anotar desta vez. Eu já tenho aprendido uma coisa: o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então, se você só escuta e não escreve, amanhã você não lembra mais. Para não dizer que hoje à tarde você não lembra mais. Para não dizer que depois do almoço você não lembra mais. Então, quais são essas sessões? Capítulo 1 ao capítulo 3 é a primeira sessão. São os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Tem verdade central aí? Tem, a segunda vinda de Cristo, capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá. Está tratando da segunda vinda. Segunda sessão paralela, capítulos 4 ao capítulo 7. São os 7 selos. O que são os 7 selos? São a perseguição do mundo à igreja. É um tempo de grande perplexidade e dor. Esse período vai, como o primeiro, os 7 candeeiros, da primeira e segunda vinda de Cristo. Esse também da primeira e segunda vinda de Cristo. Lá no capítulo 6, 12 a 17, a cena do juízo final. A cena do juízo final é a segunda vinda de Cristo. A perplexidade dos homens que querem se esconder e não conseguem, porque vão enfrentar a grande ira do Cordeiro. É a cena do juízo. Terceira sessão paralela, capítulos 8 a 11. São o quê? As 7 trombetas. As 7 trombetas. Então, prestem bem atenção nisso. As 7 trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. Se os 7 selos falam da perseguição do mundo à igreja, as 7 trombetas falam do juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. Por que juízo parcial? O que é uma trombeta?
é um sinal de alerta, de aviso. Então você vai ver que as trombetas caíram no mar, nos rios, na terra, nos astros e sobre os homens. Sempre vai haver um terço, um terço, um terço. Não é pleno, não é completo, não é cabal, não é consumado. Então toda vez que você vê um fato acontecendo no mar, nos rios, na terra, nos astros, sobre os homens, e você atribui isso apenas como uma catástrofe natural, saiba que isso é uma trombeta de Deus. Saiba que isso tem uma maneira de Deus chamar os homens ao arrependimento. É de Deus avisar: estou aqui, eu estou no controle, acordem, se arrependam, voltem para mim. É parcial por quê? Porque Deus dá o juízo, mas com um propósito: misericórdia, levar o homem ao arrependimento. Aí você vem para a quarta sessão paralela. Primeira, 1 a 3, segunda, 4 a 7, terceira, 8 a 11. A quarta sessão paralela, capítulos 12, 13 e 14. Aqui é uma espécie de intervalo entre as sessões, porque nesta sessão do meio aqui, a quarta sessão, você tem 3 para cá e você tem 3 para lá. Essa do meio é uma espécie de parênteses que se abre e se fecha. Você encontra o levantamento do quarteto do mal. Qual é o quarteto do mal? Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, a besta que brota do mar, que é o anticristo, e a besta que brota da terra, que é o falso profeta. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Se você perceber, esta sessão paralela começa lá com o nascimento de Jesus, no capítulo 12, que ele nasce para reger as nações, e ele é perseguido pelo dragão. Como o dragão não consegue destruir este menino, o dragão vai investir contra a mulher, e a mulher aí não é Maria, a mulher aí é a igreja. E depois no capítulo 12 ainda, nos é informado no versículo 11, quem pega para mim, filha, aquele copo d'água ali, fazendo um favor. No capítulo 12, versículo 11, você vai ver que a igreja vence o dragão de que maneira? Quem pode ler aí, em voz alta? Como é que a igreja vence o dragão? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da muito obrigado. palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Notem vocês algo impressionante. Como é que alguém enfrenta a morte e vence? Como é que a igreja vence o diabo? Não é poupando a vida, é morrendo. Mas como é que alguém morre e vence? Venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, essa vitória não é alcançada pelo braço nosso, é alcançada pela morte de Cristo. A palavra do testemunho, a palavra testemunha aí no grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. No momento em que um crente morre pela sua fé, em vez de se apostatar, ele frustrou o propósito do diabo. Porque qual era o propósito do diabo? Levar você a negar Cristo, negar você a retroceder, né? Instigar você a abandonar. No momento em que você, em vez de abandonar a sua fé, está pronto a morrer pela sua fé,
Mesmo que o diabo leve você à morte, ao martírio, você o venceu. Você o venceu. Pois bem, aí vem o capítulo 13. O capítulo 13 tem dois personagens históricos aí. O primeiro deles é a besta que surge do mar. E esta besta que surge do mar é chamado na Bíblia de anticristo, ou homem da iniquidade, ou filho da perdição. Esse personagem, ele é um personagem político, que vai receber toda a força, todo o poder e toda a autoridade de Satanás. Notem vocês que se Deus é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o diabo, que quer sempre imitar a Deus, ele vai querer também ser triuno. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Se Deus encarna na pessoa do seu filho, o diabo também vai querer imitar isso. E ele vai querer encarnar-se na figura do anticristo. E conceder a ele toda a sua autoridade, todo o seu poder. E esse personagem vai fazer prodígios da mentira. E vai ter um poder praticamente sobrenatural. E eu chamo a sua atenção para o capítulo 13, porque há uma expressão aí, irmãos, de gloriosa segurança dos salvos. Olha comigo, capítulo 13, versos 7 e 8. 7 e 8. Eu vou ler para vocês e acompanhem, por favor. Foi-lhe dado também, está falando do anticristo, ou da besta que surge do mar, ou do homem da iniquidade, ou do iníquo, ou do pequeno chifre, lá de Daniel. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos aqui? A igreja, os crentes. E os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão, quantos? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você percebe uma coisa aqui. A adoração do anticristo vai ser universal. Em toda a terra. Todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, exceto um grupo. Qual o único grupo que não vai adorar? A besta, o anticristo. Quem? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quem são essas pessoas que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro? São aqueles que nós pregamos hoje de manhã. Os que Deus conheceu de antemão, os que Deus predestinou, os que Deus chamou, os que Deus justificou, os que Deus glorificou. Então vocês estão percebendo uma coisa gloriosa aqui. O crente salvo, não precisa ter medo. Agora, nesse momento, quem é nominal, quem é apenas membro de uma igreja visível, mas não fez parte ou não faz parte da igreja invisível, que está apenas arrolado na igreja da terra, mas nunca nasceu de novo, ainda não foi arrolado na igreja do céu, esses não vão aguentar a pressão. Não vão aguentar a pressão. Mas aqueles que estão selados com o Espírito Santo, aqueles que são de Deus, esses não vão apostatar. Louvado seja o Senhor. Notem vocês então, que esse personagem histórico chamado anticristo vai ser apoiado por um outro personagem chamado de falso profeta, que é a besta que surge da terra. E o texto completa no capítulo 14 com a grande Babilônia. A grande Babilônia, lá no capítulo 17 e 18, que fala da sua queda, representa a falsa igreja, a meretriz. Porque o noivo tem uma noiva. Quem é a noiva do noivo? A igreja. Quem é o noivo da noiva? Jesus Cristo.
Pois se o diabo quer imitar, e ele sempre tenta imitar, se o noivo tem uma noiva, ele vai querer ter uma também. Só que a noiva do dragão é a grande meretriz. A Babilônia, a grande Babilônia. É a igreja prostituída. É a falsa religião. Que na linguagem de Apocalipse 17 e 18, vai além da falsa religião. Engloba também o mundo político e o mundo econômico. Vocês não percebem que existe uma espécie de conluio nesse universo? Do mundo político, do mundo econômico, do mundo religioso? Tudo isso, na linguagem bíblica, chama-se a grande Babilônia, ou a grande meretriz, que vai seduzir os homens, que vai comprar os homens, que vai enganar os homens, que vai manter os homens na sua rede de corrupção, de violência, de maldade, de engano, de ganância, e vai dominar as pessoas. Então, notem que esta verdade do quarteto do mal está aí bem pontuada. Mas onde aparece aí, por exemplo, a ideia da segunda vinda, como nas outras apareceram? Você pode conferir isso, que a ideia central, que é a segunda vinda, que está em todas as sessões paralelas, está aí pontuada no capítulo 14. O capítulo 14, versículo 15. Está escrito o seguinte: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E eu pergunto a vocês, quando se dará essa ceifa? Vamos ler? Quem pode abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 39. Mateus 13, 39. Está escrito o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros, os anjos. Então, quando Jesus voltar em majestade e glória, ele virá com seus anjos, e os seus anjos vão recolher o trigo, queimar a palha, recolher os salvos e exercer juízo sobre os perdidos. Isso está mais claro, você pode ler isso mais claramente em Mateus 24, 31. Pode olhar aí, por favor? Mateus 24, 31. Então, olha aí. E eu gostaria que você... Vamos ler o 30 também, porque facilita o entendimento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos ou dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É a ceifa. Então, o que eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos a isso: cada sessão representa o período da primeira e segunda vinda, mas a mensagem central de cada sessão é a segunda vinda de Cristo. Pois bem, vamos recordar as sessões? Primeira, 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Segunda sessão, 7 selos, capítulos 4 a 7. Terceira sessão, as 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Depois a quarta sessão, o quarteto do mal. Que quarteto é esse? O dragão, a besta que surge da terra, o anticristo, do mar, a besta que surge da terra, o falso profeta, e a Babilônia. Agora nós vamos para a quinta sessão. São as 7 taças do juízo de Deus, capítulos 15 e 16.
Prestem bem atenção que há um paralelo entre as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Qual é o paralelo? É que as 7 taças caem exatamente nos mesmos lugares que caíram as 7 trombetas, com uma diferença. Lá o juízo vinha misturado com a misericórdia. Aqui o juízo vem completo e total. Por quê? Porque as 7 taças da ira de Deus tratam do tempo final do juízo, e no dia do juízo não tem mais misericórdia. Agora é o julgamento. Agora aquele Jesus que sempre foi o advogado se assenta no trono e é o juiz. Prestem bem atenção num fato aqui que para mim é um grande reforço para a ideia do amilenismo. Porque na ideia dispensacionalista, Jesus arrebata a igreja secretamente primeiro, depois tem a grande tribulação, depois Jesus vem, depois tem um milênio e oferece para as pessoas uma espécie de esperança de salvação depois da segunda vinda. Não existe salvação depois da segunda vinda. Jesus vem para exercer o julgamento. Ele vem para sentar no trono. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para abrir os livros. Ele vem para o grande dia do juízo. Toda a Bíblia mostra isso. Quando o noivo chegou, a porta fecha. Quando o noivo chegou, não dá para comprar azeite. Quando o noivo chegou, não tem como mais se preparar. Hoje é o dia oportuno. Agora é o momento certo. Não tem segunda chamada, não tem segunda época, não tem segundo turno, não tem chance depois. Agora é a hora. Quando esse tempo chega, irmãos, aí não tem mais chance de ter juízo misturado com misericórdia. É o grande dia do juízo. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Não podemos criar expectativas que não existe dentro da revelação da Escritura. Se eu não for da primeira chamada, eu vou da segunda. Não tem segunda chamada, não tem segundo turno. O tempo de se preparar é agora. Então, as 7 taças tratam dos mesmos aspectos: terra, mar, rios, astros, homens. O que é que eu gostaria de chamar a atenção de um ponto aqui muito importante? Nós somos levados a olhar para o mundo de uma forma secularizada. Terremotos, tufões, maremotos, tsunamis, fenômenos naturais, como apenas efeitos da natureza. Você nunca vai encontrar um repórter de uma televisão dizer o seguinte: olha, aconteceu um terremoto, e isso é um aviso de Deus. Ele não vai botar Deus nessa história. Dentro da visão secularista, Deus está fora. Deus não interfere. Deus não intervém. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Aliás, Deus nem existe. Deus é apenas uma fantasia de algumas pessoas fracas de cabeça. Na linguagem de Richard Dawkins, Deus é um delírio. Ou na linguagem de Nietzsche, Deus morreu. Ou na linguagem de Charles Darwin, Deus não precisa mais existir para explicar o mundo. Ou na linguagem de Freud, Deus não precisa nem existir para você entender os mecanismos do seu consciente e do seu inconsciente. Então Dostoiévski disse: se Deus não existe, tudo é possível. Mas nós cremos que Deus existe, e que Ele é a causa de tudo o que existe, e que Ele não está longe, como pensam os deístas,
Nós cremos que Ele existe e que Ele age, e que Ele intervém, e que Ele está com as rédeas nas mãos. Então, quando há um terremoto, não é apenas um terremoto. Na linguagem teológica, isto é uma trombeta de Deus que cai no mar, na terra, nos rios, nos astros, sobre os homens, dizendo o seguinte: voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. Nós olhamos assim. Nós temos uma cosmovisão teocêntrica. É isso que faz a diferença, porque você é um cristão. Pois bem, qual a verdade central desta sessão paralela, versículos dos capítulos 15 e 16? Você há de perceber um fato muito curioso, e eu queria só destacar isso, irmãos, para usar uma expressão que nós usamos antes de mostrar o texto que eu gostaria de mostrar para vocês. Quem conhece essa expressão assim? Quem não vem por amor, vem pela dor. É verdade isso? Toda verdade? É uma plena verdade isso? Não, não é. Quando você diz quem não vem por amor, vem pela dor, você está... É claro que você não está talvez querendo dizer plenamente isso, mas você está dizendo o seguinte: a dor tem o poder em si mesma de atrair alguém para Deus. Agora, deixa eu dizer o seguinte: a dor pode atrair alguém para Deus se a graça concorrer com ela. Mas tire graça da dor, o que sobra? Só dor. E mais o que sobra? Raiva, revolta, blasfêmia. Vamos pensar aqui comigo. A mesma circunstância de dor, num produz o quê? Quebrantamento. No outro produz o quê? Endurecimento. Pensa comigo o sol. Ele está incidindo, o calor dele está incidindo sobre a cera e sobre o barro. Quando o calor incide na cera, o que a cera faz? Derrete. Quando o calor incide sobre o barro, o que ele faz? Endurece. Olha comigo aí capítulo 16, versículo 9. Vamos ler o 8 e o 9, é o quarto flagelo. O quarto anjo, 16, 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, o sofrimento em si não é capaz de quebrantar, nem de amolecer. Ao contrário, tem a capacidade de endurecimento ainda maior. Não é o sofrimento que nos leva a Deus, é a graça que nos leva a Deus. Deus, na sua providência carrancuda, pode mostrar para nós a sua face sorridente através do sofrimento. É o que eu vou pregar daqui a pouquinho. Deus pode usar o sofrimento para nos quebrantar, para nos colocar mais perto dele. Mas se a graça de Deus não concorrer com o sofrimento, o que vai produzir é mais endurecimento ainda. Pois bem, olha comigo aí o capítulo 16, versículo 20, onde você vai encontrar que nesse momento da manifestação do juízo de Deus, está escrito aí: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. É claro, irmãos, que isso é uma linguagem pictórica, isso é uma linguagem figurada, porque todo o livro de Apocalipse está tratando de figuras, de linguagem figuradas. Não pense você que você vai encontrar isso aqui, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Aí você desenha esse negócio aqui para ver o que vira. Fica um trem esquisito, não fica não? Desenho infantil. Dá para espantar, não dá? É claro que isso aí não é esse bicho que vai fazer, não.
bichão assim, com 7 cabeças, 10 chifres. Não, isso aqui são símbolos. São símbolos. Então, preste bem atenção nisso. O livro todo é um livro simbólico. Quando ele está tratando dessa questão das ilhas aí no capítulo 16, versículo 20, todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, é uma descrição para mostrar como é que a manifestação tão gloriosa, que o próprio universo é tomado de pânico. 20:11, olha lá, capítulo 20:11, no dia do juízo final, o que vai acontecer? Capítulo 20, versículo 11, é uma cena descrevendo o dia do juízo. 20:11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É uma cena assim, em que nem o céu, nem a terra tem coragem de enfrentá-lo, no seu fulgor, na sua glória, na sua justiça. É a mesma figura lá do capítulo 6, versículos 12 a 17, se você olhar, versículo 15 e 16, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa é a ideia, essa é a ideia. Então ele está descrevendo o que? Na quinta sessão paralela, ele está descrevendo a cena do dia do juízo. É a mesma verdade que vem se repetindo e se repetindo. Vamos para a sexta sessão paralela, que é a penúltima, capítulos 17, 18 e 19. Prestem bem atenção para vocês irem ligando os fatos, que a sexta sessão está em comparação com a quarta sessão. Qual foi a quarta sessão? A queda, o levantamento do quarteto mal. Qual o quarteto mal? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Agora, na sexta sessão, é a queda do quarteto do mal, em ordem inversa. Lá levantou o dragão, depois o anticristo, depois o falso profeta, depois a grande Babilônia. Aqui vem em ordem inversa. Então cai a Babilônia, cai o falso profeta, cai o anticristo, cai o dragão. Notem comigo 17:1. O contraste que o autor vai fazer no capítulo 17, versículo 1, depois com o capítulo 20, versículo 9. Vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Não é uma figura estranha? Já viu uma mulher sentada sobre muitas águas? Não dá para entender, né? E o que seria isso? Primeiro, quem é esta grande meretriz? É a mulher do dragão? Se a noiva é a mulher do cordeiro? Estão percebendo? É a falsa igreja, em contraste com a verdadeira igreja. Mas o que significa sentar sobre muitas águas? O próprio texto explica, no capítulo 17, versículo 15. Olha comigo aí, 17:15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então esta grande meretriz, a falsa igreja, a falso comércio, a falsa política, esse mundo aí que está conspirando contra Deus e contra a sua igreja, você tem dúvida disso? Essa meretriz está assentada sobre esses povos.
Domina. Você está sentado sobre, você tem controle, você tem domínio. Então João é chamado, aí vem mostrar-te aí o julgamento da grande meretriz. Esse mundo acha, irmãos, que ele está no controle. As pessoas blasfemam de Deus, as pessoas zombam do Cordeiro, as pessoas perseguem a igreja, e elas acham que elas estão no controle, aparentemente estão no controle, estão assentadas. Mas chega uma hora em que Deus disse, basta, chega, e começa o julgamento da grande meretriz. Agora, olha o contraste para você ver, lá no capítulo de número 21, versículo 9. 21, 9. Então veio um dos sete anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, se a grande meretriz está entrando em colapso, mergulhada em juízo, quando ele vai mostrar a noiva, ela tem o resplendor da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ao contraste. Então cai a grande Babilônia. Capítulos 17 e 18 são dedicados à grande Babilônia, à falsa igreja, a este mundo político e econômico corrompido. E se você ler no capítulo 19, olha aí comigo o versículo 20, 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, a condenação irremediável deles. E o dragão? Olha comigo capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos... Então preste atenção em outra ideia popular, mítica, que o diabo é o rei do inferno. O diabo não é rei nem no inferno, nem no inferno ele manda. Ele é lançado lá, e lá ele será atormentado de dia e de noite. Quem é que manda no inferno? É Jesus Cristo. Quer saber disso? Está lá no Apocalipse capítulo 1. Está lá no capítulo 1, versículo 18. Versículo 17, parte B, diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave é quem manda, é Jesus quem manda. E agora vamos ver mais, então nós já falamos que caiu a grande Babilônia, a grande meretriz, e você não está vendo ela ser lançada no lago de fogo, porque a grande meretriz não é uma pessoa, é uma entidade, é a falsa igreja, é a ideologia por trás, é o comércio, é a política, é o mundo. Mas já vimos ser lançado no lago do fogo o anticristo, o falso profeta e o diabo. Quem mais precisa ser lançado lá? Então olha comigo, por favor, é importante você entender isso. Olha aí, por gentileza, o que está escrito. Capítulo 20, versículo 15. Quem mais vai ser lançado lá? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Quem é que não tem o nome no livro da vida? Todo aquele que não creu. Lembra lá que nós lemos no Apocalipse 13, versos 7 e 8, que o anticristo vai perseguir e vencer todos em toda a terra, exceto os que tiverem o nome escrito no livro da vida? Então preste atenção nisso, irmãos queridos. A segurança da salvação não está na nossa mão, está nas mãos de Deus. Ele é fiel.
Todo aquele que não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado. Os livros serão abertos, vão ser julgados segundo estiver escrito nos livros, mas segundo o que estiver escrito nos livros, ninguém é salvo. Pelas obras ninguém é salvo, pelas palavras ninguém é salvo, pela omissão ninguém é salvo. Mas um outro livro foi aberto no dia do juízo. Qual livro? O livro da vida do Cordeiro. Se você creu em Jesus, se você foi justificado, seu nome está lá. Todos aqueles que não estão lá vão ser lançados. Mas quem mais vai estar lá? Então nós já falamos do falso profeta, do anticristo, do dragão, dos incrédulos, dos ímpios. Mas notem mais, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. A morte também vai ser sentenciada. E Paulo diz em 1 Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então fechou o ciclo de condenação. Quem que vai ser condenado? O diabo, o anticristo, falso profeta, os incrédulos, a morte. Então abre o cenário, vi novo céu e nova terra. Agora é a vitória e a bem-aventurança dos salvos. Qual é a verdade central do capítulos 17, 18 e 19? A segunda vinda de Cristo, como todas as outras sessões. Mas se nós estamos falando de uma sessão paralela e progressiva, quer dizer que essa verdade está mais evidente ainda. E olha comigo, por favor, o que está escrito no capítulo 19. É a cena mais explícita do Apocalipse sobre a segunda vinda de Cristo. Capítulo 19, a partir do verso 11, já começa dizendo: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, seus olhos são como chama de fogo. E aí vai fazendo uma descrição de quem é esse que vem montado nesse cavalo branco, em contraste com a primeira vinda que ele montou um jumentinho. E versículo 16, ele tem um nome, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está falando de quê? Desta vinda gloriosa, triunfante, magnífica, majestosa, poderosa de Jesus Cristo, segunda vinda. Aí vamos para a última sessão, capítulos 20, 21 e 22. Essa sessão cobre da primeira à segunda vinda. Essa que é a nossa visão amilenista, é que o capítulo 20 não é sucessiva à segunda vinda do capítulo 19, mas retorna à primeira vinda. Portanto, o que nós entendemos é que essa cena do capítulo 20, dos 1000 anos, não é posteriori à segunda vinda, mas é anteriori, é antes. E por que nós podemos fazer essa afirmação? Prestem bem atenção. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Complexo o texto. Não venha dizer que é fácil, que não é. Mas vamos entender. Quem está reinando com Cristo 1000 anos são as almas.
Onde está sendo esse reinado? No céu ou na terra? E a resposta é no céu. A palavra trono aparece 42 vezes no livro de Apocalipse, e apenas 2 vezes esse trono está na terra. E as 3 vezes está na terra. E nas 3 vezes que o trono está na terra, é o trono do dragão e do anticristo. O trono de Cristo está no céu. O reinado é no céu. É o reinado das almas. E a pergunta é, como assim reinado das almas? Então, faz uma pergunta para vocês. Quando um crente morre, um salvo, para onde vai a sua alma? Para onde? Vai para o purgatório? Se desencarna e reencarna de novo? Não. É aniquilada? Acaba? Morre? Acaba? Desiste? Some? Não. Fica dormindo na sepultura? Também não. Quando um crente morre, para onde vai a sua alma? Para o céu. O que ela fica fazendo lá no céu? Inconsciente? Dormindo? Não. Diz a Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz a Bíblia em Filipenses 1:23, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, quando um crente morre agora, a alma dele imediatamente, diz Hebreus 12, é aperfeiçoada e entra no gozo do Senhor e começa a reinar com Cristo. Desde Abel até a última pessoa que morreu com Cristo, ela está reinando com Cristo lá no céu. Nós chamamos esse tempo de estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque a nossa alma sobrevive sem o nosso corpo, mas o nosso corpo não sobrevive sem a nossa alma. O nosso corpo foi feito pó, é pó e volta ao pó. Mas a alma, que é este fôlego de Deus, não morre. E entra no céu e começa a reinar com Cristo. Então, esse milênio é um período completo, é um símbolo que vai de todo o período, da primeira à segunda vinda de Cristo. E essas almas estão reinando com Ele. E aí você pergunta, mas que negócio é esse de Satanás ser preso? Que negócio é esse? Bom, notem comigo. Você interpreta a Bíblia pela Bíblia. Essa é a principal regra da hermenêutica. Segunda regra da hermenêutica: você interpreta um texto difícil à luz de um texto fácil. Ou seja, você interpreta um texto complexo à luz de um texto claro, e não o contrário. Então a grande pergunta é: o que a Bíblia fala sobre a prisão de Satanás? Qual o ensino de Jesus sobre isso? E Jesus ensinou nos evangelhos que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Depois então, saqueia a sua casa. O que a Bíblia fala da prisão de Satanás? Em que sentido Satanás está preso? Até porque a ideia de prisão, irmãos, é uma ideia figurada. O diabo é uma pessoa, uma personalidade? É, mas o diabo é um espírito. O diabo não tem corpo. Como é que você prende um espírito? Com grades não dá, com algemas também não dá. Você está falando de quê? De limitação de ação. E à luz do que Jesus ensinou, você não pode entrar na casa do valente, e o valente é o diabo. Ele tem uma casa, ele guarda em segurança todos os seus bens. Que bens são esses? São as vidas, que estão, segundo a Bíblia diz, em Atos 22, 18, na potestade de Satanás. Segundo Colossenses 1,13, no reino das trevas. Então,
esse valente guarda essas pessoas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então o que acontece? Primeiro Jesus vai lá e amarra o valente. Segundo, Jesus Cristo vai lá e tira a armadura dele em que ele confiava. Depois Jesus vai lá e pega as pessoas que estavam lá dentro da casa dele, da potestade dele, do reino dele, e tira de lá e transporta para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. O que significa então a prisão de Satanás? Significa que o diabo não pode impedir que aqueles que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, que Deus glorificou, sejam salvos. O diabo não pode impedir a eficácia da obra missionária. Ele pode criar obstáculos, mas ultimamente ele não pode impedir que uma pessoa que foi eleita por Deus possa ser alcançada pelo Evangelho e ser salvo. Mas você pode levantar um outro problema. E esse negócio da ressurreição, primeira e segunda ressurreição? Nós precisamos entender que a Bíblia fala de uma única ressurreição do corpo. Prestem bem atenção, irmãos. Aqueles que acham que vai ter duas ressurreições, uma na primeira vinda, na segunda vinda e outra depois do milênio, equivocam-se. Equivocam-se. Como é que vai acontecer a ressurreição? Abra sua Bíblia lá em João 5, 28 e 29. E me façam parar no máximo 10 para as 11, por favor. Porque senão eu empolgo aqui e depois o Zé me puxa o paletó. Então, olha, João 5, 28 e 29. Está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e serão. Quantos vão sair? Todos. Todos quem? O verso 29 explica: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, vai existir uma única ressurreição, de crentes e não crentes, de salvos e de perdidos. Uma única. Agora, quando você creu no Senhor Jesus, como é que você estava espiritualmente? Morto. Qual a linguagem bíblica para esse momento da sua regeneração? Você foi ressuscitado. Prova disso? Está lá em Efésios. Abra lá, Efésios 2. Efésios 2. Olha aí comigo. Versículo 1: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos. E olha novamente agora, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos o quê? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, sua conversão foi uma ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Quem passar pela primeira ressurreição, nunca vai ser condenado. Você foi regenerado. Então preste atenção nisso. Quem nasce duas vezes, só morre uma. Quem nasce uma vez só, morre duas. Você nasceu fisicamente, e você nasceu espiritualmente pelo novo nascimento, você só morre uma vez, fisicamente, mas não sofre a segunda morte, a morte eterna. Mas se você só nasceu uma vez fisicamente, você vai enfrentar duas mortes, a morte física e a morte eterna. É isso que ele está dizendo em Apocalipse 20. Pois bem, então depois do capítulo 20 vem, qual é a mensagem central de Apocalipse 20? Versículo 11 a 15, a cena do juízo final. Os livros sendo abertos, grandes e pequenos comparecendo perante o tribunal. E você tem só dois grupos ali, os que têm o nome escrito no livro da vida e os que não têm o nome escrito no livro da vida. Os que têm o nome escrito no livro da vida
entram no gozo de Deus. Os que não têm o nome escrito no livro da vida, lançado no lago do fogo. E aí entra o capítulo 21, novos céus e nova terra. Aí é a glorificação da igreja. Vim mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Portanto, irmãos, eu fecho aqui dizendo o seguinte para vocês. Estudar esse livro traz uma paz, uma alegria e uma bênção plena de segurança. Porque a descrição que você encontra aí no capítulo 21 da igreja, porque é uma superposição de imagens, quando ele é chamado para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, olha que coisa preciosa isso. Por favor, eu estava fechando, mas vou abrir de novo, só um segundinho. Olha aí comigo, 21, versículo 9. Ele é chamado para ver, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí, quando ele vê e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade. Mas não era a noiva? Fui chamado para ver a noiva. Você está me mostrando uma cidade? A Nova Jerusalém? E toda a descrição que vai fazendo agora é da cidade. É uma superposição de imagens. A noiva é a cidade é a noiva. A noiva é a igreja. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, é a própria noiva. E ao mesmo tempo que ele descreve a cidade, ele está falando da noiva. É belíssimo isso. Mas eu chamo a sua atenção para um outro ponto interessantíssimo aqui, porque ele vai fazer uma descrição dessa cidade. Ela é bonita por fora, ela tem a glória de Deus, ela é bonita por dentro. Os 12 fundamentos aí, são 12 tipos de pedras preciosas. Você já viu algum construtor civil fazer isso? Enterrar pedras preciosas? Por que ele diz isso? É porque essa igreja é bonita por fora e é bonita por dentro. Aí você vai ver essa igreja, essa cidade, no versículo 13, tem 3 portas que se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Tem porta aberta de onde você vier. Tem porta aberta de onde você vier. A porta está aberta e a porta é Jesus. Olha aí, por gentileza, no versículo 16, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Sabe o que significa isso? Não tem classe, não tem bairro de classe A, classe B, classe C, classe D. Não tem privilégios, maiores para uns e menores para outros. Mas se você notar essa linguagem, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios, seu comprimento, largura e altura são iguais. E se você fizer a conta dessa medida aí, são 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e de altura. Eu pergunto a vocês, que cidade no planeta Terra tem 2.500 quilômetros de comprimento e de largura? Tem alguma? Cidade do México tem isso? São Paulo tem isso? Nova York tem isso? Tóquio tem isso? Nenhuma cidade. Não tem cidade humana com essa dimensão. Para que ele dá essa dimensão tão vasta? Para dizer o seguinte: lá tem lugar suficiente. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Não vai faltar lugar. Todo aquele que crê tem lugar para você. Ainda há lugar. Então, toda essa descrição pictórica é uma linguagem humana para descrever quão belo, quão glorioso, quão magnífico será esse lugar. E ao mesmo tempo, toda essa beleza é a própria beleza da noiva. Que Deus nos abençoe. Que Deus enche o nosso coração de gozo, de alegria e de gratidão. Eu vou pedir ao presbítero Milton que nos eleve a Deus numa oração de agradecimento ao Senhor. Estarmos aqui, Pai, trazidos pelo Senhor mesmo.
receber, Pai, esse conhecimento, essa tranquilidade para as nossas almas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor previu tudo. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de poder conhecer essas verdades. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui neste lugar reservado exclusivamente para te adorar, Senhor. E agora, Pai, te pedimos que tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai. Santifique-nos, Senhor, para que possamos passar, Senhor, por tudo isso, Pai, crendo que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Pai, porque nascemos na família de Deus. Muito obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não temos nenhum mérito e que tudo vem de Ti. Pois é no nome santo do Teu Filho que nós oramos agradecidos. Amém.